Salve família, Zona Plant na voz. Os conteúdos que eu vou trazer aqui é para responder a dúvida de muitos. Essa dúvida ela chega de forma diferente, mas são todas sobre a mesma coisa, que normalmente é como resolver problemas, mas para resolver o problema você tem que identificar. Quero dizer primeiramente que eu não vou dizer para você como você resolve o seu problema, isso é algo que você tem que descobrir sozinho. Vou te ajudar a achar a origem, tá? Porque achando a origem, você descobre qual era o problema e também a solução, simplesmente dando uma pesquisada. Porque afinal, quando você começa um projeto, esse projeto é uma responsabilidade sua. Eu, como outros criadores de conteúdo, estamos aqui para te orientar como a gente resolveu os nossos problemas e meio que facilitar para você essa caminhada, né? Porque existem muitas coisas que você precisa, às vezes, procurar num fórum gringo, existem muitas vezes informações que parecem complexas, mas não são. Então a gente basicamente resume aqui, deixa o conteúdo mastigadinho. Então, um dos maiores problemas que vocês vão ter é a falta de preparo. Primeiro, você não estudou antes de começar, certo? Às vezes você está seguindo uma receita, mas você não está seguindo ela estritamente. Por que eu falo seguir uma receita? Simplesmente, mano, porque quando você segue uma receita, você tem um resultado. Se você acompanha um criador e você quer aquele resultado dele, você tem que seguir a receita dele. Se ele não deixa a receita dele e ele tem um sistema de mentoria, segue a mentoria. Mas se você acha que o resultado dele não é bom ou que você não quer pagar a mentoria, você vai para um próximo criador que tem um resultado que você quer e entrega essa receita. Entregam suas receitas simplesmente free. Você vai ter um bom resultado seguindo a receita deles, tá? Eu prefiro procurar conteúdo gringo, principalmente no YouTube, porque lá você não fica à mercê de ele soltar um conteúdo fresco ali na hora, ou explicar, ou ter que ficar, né, procurando. Simplesmente você pesquisa o que você quer e você vai receber. Eu costumo usar os termos em inglês. Eu sei inglês? Não, não sei inglês, família. Eu não sei inglês e eu uso o ChatGPT para isso. É uma ferramenta gratuita e você pode simplesmente pedir para ele traduzir para você a forma como as pessoas pesquisam isso em inglês, né? Então você pergunta, sei lá, mano, como um americano pesquisaria por esse termo? Ele vai te dar, você copia lá, abre o navegador anônimo, né? Porque abrindo o navegador anônimo você meio que reseta o seu histórico, seus pop-outs, seus cachês de pesquisa, seu resumo de pesquisa. Porque se você pesquisar agora no seu navegador um termo em inglês, talvez você receba em português, ou ele vai ser um pouco ele vai ser um pouco influenciado, tá? Pelo que você já usa normalmente o YouTube. Então, às vezes a gente quer ter um resultado novo, é preciso que a gente comece no YouTube novo. Abrindo um navegador anônimo, criando uma nova conta e fazendo aquela pesquisa, você vai estar influenciando o algoritmo de outra forma, tranquilo? Então, essa é uma forma de você receber, transformar o YouTube num conteúdo de estudo, tranquilo? Então é isso, eu falei da receita, mas a receita não se trata só de um solo, de uma alimentação, tá? De técnicas que você pode aplicar, como um todo. Quando a gente vai começar nesse ramo de grower, você precisa ter na sua mente que existem alguns parâmetros que precisam estar acertados. Isso é o seu clima, a sua ventilação, a sua exaustão, a sua iluminação, certo? O seu solo, a alimentação e também a procedência da sua genética. Esses são pontos importantes. Caso você não siga eles adequadamente, você não dê a devida atenção, você vai falhar, cara. E se você não falhar, você vai ter um rendimento ruim. Então, se você investir no L, investir na semente, cara, tudo isso caro, mas todo o resto ficou cagado, seu solo não é bom, ele é compactado. Sua alimentação não é decente, ela não tem todos os nutrientes, você não vai ter um bom rendimento. Então, quando você vai procurar um problema, você começa pela lei do mínimo. Você sempre vai no seu elo mais fraco, tranquilo? Então, quando você monta a sua estrutura e você estuda, você montou a sua estrutura através do estudo, você sabe o que é necessário, você sabe quais são os pontos que são essenciais. Então, às vezes, você não tem a condição de montar todos os seus componentes de uma vez. Então, você vai começar devagar, foi assim que eu comecei, certo? Dá certo? Dá. Mas, às vezes, o resultado não vai ser agradável. Mas, pelo menos, quando você tiver um problema, você vai saber o que é. Um exemplo que eu vou dar pra vocês. Quando eu comecei, eu tinha tudo, certo? Eu tinha um ambiente escuro, eu tinha uma boa exaustão, eu tinha uma boa ventilação, mas eu tinha um problema. Eu não tinha como controlar a climatização. Porque aqui onde eu moro é úmido e quente. E isso são dois problemas. No início, nem tanto. No início, no vegetativo, vai ser perfeito. É o que elas querem. Muita umidade e alto calor. Assim, elas evaporam mais, trocam muito mais água e sempre se mantêm hidratadas com aquela umidade do ar, certo? Então, de certa forma, elas se sentem felizes para se desenvolver. Só que quando você chega na fase de floração, você já está numa fase onde você já está prevendo a sua colheita. E se você tiver uma umidade alta, certo? Você vai estar afetando seus buds possivelmente com mofo. Isso vai causar mofo, porque aquela umidade acumulada ali vai criar corpos estranhos, e esses corpos estranhos seriam fungos, eles tendem a se proliferar. Assim, você pode estar sofrendo uma contaminação, certo? Uma forma de evitar isso é reduzindo a umidade. Mas se você reduzir a umidade com temperatura muito alta, você também vai estar criando um clima nada agradável para elas, porque no calor elas não vão resinar bem, nem vão engordar, e ainda vai poder ocorrer algumas mutações genéticas como o foxtail, né, que seria um rabo de raposa, que é basicamente quando sua plantinha fica parecendo um trigo. Alguns chamam de fenotrigo. Eu acho que é a mesma coisa, eu posso estar falando merda, mas a questão é, se você não controlar a sua umidade, sua temperatura, você vai ter resultados ruins. Algumas genéticas, aí que entra o lado importante de você saber onde você está investindo, a procedência da sua strain, porque algumas genéticas vão ter uma resistência maior ao calor.
E se isso acontecer, você pode manter ela caso você não tenha condições de mudar o seu clima, certo? Mas a umidade é sempre o ideal que ela esteja abaixo de 60. Então você tenta encaixar o VPD baseado na sua umidade, porque a umidade é o mais difícil de controlar. Pelo menos aqui onde eu moro é o mais difícil de controlar. A temperatura é muito mais fácil. Às vezes a sua temperatura está sendo influenciada por uma baixa troca de ar ali dentro do seu ambiente, por pouco vento, por um LED mais próximo. Então essas coisas assim você pode estar resolvendo subindo o LED, colocando mais vento, aumentando o fluxo de ar, esse tipo de coisa. Isso vai ajudar bastante. No começo, eu só precisava deixar a box aberta. Deixando a box aberta, eu baixava a umidade e baixava a temperatura. Inclusive, eu ainda deixo a box aberta, porque assim eu consigo um VPD ainda muito melhor. Mas às vezes, quem tem um clima muito mais controlado não vai precisar fazer isso. Então é isso, família. Algumas das dicas que eu vou dando logo no início. Controle o VPD. Se você não sabe o que é VPD, eu aconselho você a estudar isso muito bem, mano. Estuda isso, é uma coisa muito simples. Se você pesquisar o que é VPD no Google, você vai receber tanta informação básica que vai mudar a sua consciência sobre ser um grower, mano. Porque, literalmente, você precisa controlar o VPD. Eu vou usar aqui a teoria do VPD para alimentos, certo? Por exemplo, quando você cozinha um arroz, você precisa atingir uma alta temperatura para que ele fique no ponto de cozido que você gosta, correto? Você precisa ter bastante água, correto? Então você vai colocar muita água, vai esquentar sua panela, vai deixar ferver e vai deixar o arroz cozinhar até a água sumir. Depois que a água some, significa que o arroz absorveu uma parte da água, né? E ficou mais macio e o restante evaporou. Tranquilo. Agora você tem um arroz pronto para você se alimentar. Mas caso você não consiga comer tudo, você vai simplesmente deixar o seu arroz em cima do fogão, em cima da mesa? Não. Ele pode azedar, tá? Em alguns casos não vai azedar, mas na maioria dos casos azeda. Para não azedar, o que é que você faz? Você coloca na sua geladeira. Colocando na geladeira, o que ocorre? Primeiro, dentro da geladeira a gente vai ter menos umidade e uma temperatura mais baixa. Ou seja, menos umidade e temperatura mais baixa significa que você conserva melhor aquele arroz. Isso serve para qualquer coisa, até para verduras frescas. Verduras frescas, elas têm que ficar na geladeira porque senão elas vão se destruir muito mais rápido, né? Elas vão se decompor muito mais rápido. Colocando dentro da geladeira a gente evita essa decomposição. Então, seguindo esse princípio, é a mesma coisa aqui, só que de forma diferente. Vai estar mudando ali a sua umidade, a sua temperatura, tentando atingir uma faixa melhor para aquela situação. Se você fica mais feliz quando você está num ambiente mais frio, levemente mais úmido, você tenta simular esse ambiente para você, certo? Porque além de ser melhor para você como conforto, também é mais saudável para você do que você ficar num ambiente muito quente e seco. Então, se você procurar as faixas de VPD ideal para cada fase do cultivo, você vai descobrir que para cada fase existe uma faixa de VPD diferente. Conforme você vai mudando essas fases, você altera essa faixa de VPD. Às vezes mexendo na temperatura, às vezes mexendo na umidade, às vezes mexendo na temperatura e umidade. Mas como eu falei, é muito mais fácil você controlar o VPD pela sua umidade, tranquilo? Então, controle a sua umidade adequadamente e você vai controlar o seu VPD corretamente. Porque eu falo para você focar na umidade? Simplesmente, no início, umidade alta é muito bom na fase vegetativa. Na fase, na fase de germinação, vegetativo, clonagem, todas essas fases, a umidade alta vai ser o excelente, vai ser o ideal, é o que você quer. Mas na fase de floração, você simplesmente vai precisar da umidade mais baixa, porque a umidade mais alta, além de atrapalhar o desenvolvimento, ele também pode prejudicar causando mofo. Então você não quer mofo, então você controla o VPD. Pesquise as faixas de VPD ideais e como o VPD altera dentro do seu cultivo, tranquilo? A segunda dica, família, é uma dica muito importante, influencia diretamente no seu resultado final. Ela é uma parada que vai estar presente desde o primeiro estágio até o final, porém, ela representa muito no final, que é simplesmente o PPFD. O PPFD é a medida de fótons, tá? É uma forma de você descobrir quanto de fóton a sua luz está produzindo por metro, tá? Resumidamente, você basicamente é um cálculo que vai definir o quanto sua luz está adequada ou não. É assim como o VPD, existem faixas para cada fase do ciclo. Então, se você está na Flora é uma, se está na Vega é uma, tranquilo? Então, para você saber isso, eu vou te recomendar 2 aplicativos. Porque existem produtos profissionais que poderiam estar facilitando isso para você. Mas, cara, é muito caro e você não vai querer gastar muito. Você vai querer tentar fazer de graça o mais barato possível. Porque eu conheço você e você, homem. Esses 2 aplicativos, um se chama Photone e o outro PPFD Meter. Alguns celulares não vai funcionar, em outros celulares você não vai conseguir fazer gratuitamente, então fica ao seu critério que você vai fazer. Mas você sabendo essas medidas é muito importante. Lembrando, nem todo celular é do mesmo jeito. Cada celular vai ter um sensor diferente na câmera. Algumas câmeras vão precisar que você coloque um papel ali como um difusor. Colocando esse difusor, você vai deixar mais realista esse cálculo que ele vai fazer em cima dos fótons, né? E outros não vão precisar. O meu é um Pocophone. É um Xiaomi. Eu acredito que qualquer Xiaomi tem uma frontal pelo menos parecida, com um sensor idêntico. Então,
Para quem usa Xiaomi, você não vai precisar usar essa folha. Você simplesmente pega o seu celular do jeito que veio, seleciona o padrão do seu LED, a medida de PPFD que você quer medir e coloca no topo das suas meninas, certo? Colocando no topo dela, você vai fazer basicamente como se ela ficasse vertical, né? Ela deitadona assim, horizontal, horizontal pro LED, fazendo uma linha vertical entre a câmera e o LED. Essa distância entre eles vai ter um número que vai aparecer. Aquele número é a quantidade de PPFD que você está emitindo com a sua luz dentro dessa distância, certo? Então, se você está com o PPFD abaixo para sua fase atual, você simplesmente pode estar baixando o LED, caso o seu LED não dê mais para aumentar a potência, certo? Se tiver mais, você distancia. Esse é o conceito muito simples para você estar descobrindo como controlar, né, e configurar o seu PPFD. Por que eu estou falando tudo isso? Seu objetivo é descobrir qual é o problema. Porque, mano, pragas, problemas, às vezes são pelo seu elo mais fraco, tranquilo? Então, se você faz um super solo, vou dar um exemplo agora do problema nutricional. Se você faz um super solo e você coloca tudo, seguindo a receita de alguém que sempre obtém resultados positivos, e você tem algum problema, o problema não é o seu super solo. O seu problema pode ser o pH da sua água, o seu problema pode ser a quantidade de luz que você está emitindo vento de mais ou vento de menos. Então, se tudo no seu espaço está adequado, mesmo assim você tem um problema, pode ser praga, entendeu? Então, para a gente descobrir qual é o nosso problema, a gente tem que ir no nosso elo mais fraco sempre. E qual é o nosso elo mais fraco? Você só vai saber quando você souber o que você está fazendo. Por isso que eu estou explicando para vocês essas medidas, tranquilo? E para quem aí usa fertilizante, eu tenho uma notícia ruim para você. Você vai ter muito mais coisas para ter que lidar. Você vai ter muito mais problemas para estar procurando. Por exemplo, quando você trabalha com fertilizante, você também precisa saber o EC, né? O EC seria tipo uma medição do quão forte a sua solução está. Basicamente, você vai saber se tem sal demais naquela solução ou não. Porque se tiver sal demais, você vai deixar o seu solo salino. E deixando o seu solo salino, você vai sair da faixa de pH, que é ideal para que sua planta possa se alimentar. E ela não vai absorver aquele nutriente, por mais fácil que ele seja. Porque ele já está numa forma que ela consegue absorver, tranquilo? Então, às vezes, um solo orgânico é muito mais tranquilo. Porque você só precisa ter o trabalho de montar e manter ele hidratado. Ah, mas eu não sei se o meu problema aqui é por excesso de água ou pouca água. Simples, família. Mas, Dona Plente, eu quero descobrir se o meu problema é na rega, se eu reguei demais, se eu reguei de menos. Como é que eu faço para descobrir isso? Cara, é simples. Porque se antes de você começar, você só não monta o seu solinho bonitinho no seu vasinho e levanta ele antes de regar. Porque você vai saber o peso dele, meu irmão. Aí depois que você fizer isso, você vai entender qual é o peso dele leve, o peso dele quando ele está sem hidratação, quando ele está sem água. Depois você vai regar com 10%. Por que 10%? Porque é uma medida segura. É uma medida que todo mundo recomenda. Não tem como ser menos e não tem como ser a mais se você regar com 10% do volume total com água. Tranquilo? Se você regou com volume de 10% total do seu vaso com água, depois você vai saber qual é o peso dele hidratado. Aí você vai pegar esse peso e vai ter como parâmetro. Então, quando apresentar algum problema que você acha que é rega de mais ou de menos, mas você não sabe qual é, o que, é que você vai fazer, você vai levantar o seu vaso. Se ele estiver pesado, rega de mais. Se ele estiver leve, rega de menos. Se for rega de menos, rega com 10%. E se for rega de mais, ferrou. Você descobre o que você faz. Ou você faz um transplante, ou você deixa ela lá se recuperando. Uma solução também é colocar um vento direto naquele vaso, que isso vai fazer com que ele seque mais rápido. Se vai ser a solução, não sei. Isso aí é você que tem que descobrir. Porque se você tivesse estudado, você não teria tido esse problema, tranquilo? Então, esses são alguns problemas que você pode estar resolvendo. Se você usa fertilizante, eu não sei como te ajudar. Porque com fertilizante você vai estar dando as quantidades que ela precisa antes mesmo de descobrir quanto ela precisa. Existe todo um cálculo, né? Para quem trabalha com fértil. Eu não sei qual é esse cálculo, porque simplesmente eu não tenho interesse nenhum em trabalhar com fértil. Mas como eu sou orgânico, eu posso te dizer o seguinte. No orgânico, quando ela quiser, ela vai ter. Porque quando você rega o seu vaso, você estimula e mantém os micro-organismos vivos e ativos, e eles vão fazer a troca dos nutrientes que você colocou no seu solo, né, para alimentá-lo, por alimento para ela. Ou seja, existe uma troca simbiótica ali entre o micro-organismo e a sua planta e a água. Ou seja, a água é como se a água fosse o meio, tá ligado? O nutriente fosse a comida do micro-organismo e o cocô do micro-organismo fosse o que a sua planta precisa. Então, ele caga para sua planta se alimentar. Tranquilo? Então, quando sua planta precisar, ela vai ter o cocôzinho do seu micro-organismo. Mas essa é uma forma mais leiga de falar. Existem outros micro-organismos que a função dele é simplesmente pegar esse cocôzinho, tá ligado? Dar pra planta para ele receber o alimento dele. Ou seja, existe toda uma simbiose ali dentro que você desconhece. E às vezes você nem precisa conhecer se o seu foco é simplesmente você ter o resultado final e ó, apertar a brava. Tranquilo? Essas são algumas dúvidas básicas para você descobrir, porque a maioria dos problemas que vocês vêm pra mim é tipo, mano, eu não sei se tem luz de mais, não sei se tem luz de menos. Às vezes é um problema que simplesmente é um VPD desregulado, tá ligado? Às vezes você acerta nessa faixa, você vai ver que ela cresce
automaticamente você não vai precisar se preocupar se as suas folhas estão para baixo, estão para cima, porque elas sempre vão estar no padrão. Se você tiver um PPFD correto, um VPD correto, um solo bem montado, se você está entregando o PPFD correto, eu já falei, você tem um assist de procedência, mano, não tem para que você se preocupar se você está regando adequadamente. Esses são os problemas mais comuns. Luz de menos ou luz de mais, só que raramente luz de mais, né? Água de menos ou água de mais, esse é o mais comum, mas é muito fácil de resolver. É simplesmente só você saber o peso do vaso. Se tiver pesado demais, tá rega demais. Se tiver no peso baixo, né, que não é o peso normal quando você rega, significa que tá com rega de menos, você joga 10%. Se você jogar 10%, você não vai matar, tranquilo? Então, é isso, mano. Você quer saber se tá regando de mais ou de menos? Pesa a porra do vaso antes de regar. VPD, mano, quando você tá com o VPD correto, você não vai ter queimadura na sua folha, irmão. Porque simplesmente não vai queimar, vão estar adequadamente. Ah, tá seco demais aqui, tô vendo dobrar as pontas, não sei o que. Cara, se você acertar o VPD, você não vai ter esse problema. Mas e quem não tem como corrigir o VPD, mano? Quem não tem como corrigir o VPD, vai ter que quebrar o próprio galho, porque pra cada região é uma situação diferente. Para cada setup é um problema diferente. Então, às vezes, quando você tem um problema individual seu, você tem que descobrir a solução dele. Mas você precisa saber a origem. Então, se você souber que o problema é o VPD, você não tem como corrigir, quando aparecer um problema, supostamente o problema é o VPD. Aí você vê o que você faz. Se você não está conseguindo manter uma umidade mais alta, e é o que você precisa porque você não consegue baixar a sua temperatura, você faz uma cúpula. Joga água dentro da cúpula, você cria umidade naquele pequeno espaço, e você corrige aquela deficiência no início. Ali, né, tipo, antes dela se progredir e aumentar. Porque se você não corrigir o VPD, ela não vai se recuperar, tranquilo? É como se você ficasse doente com gripe ou pneumonia na porra do Alasca, mano. Sem, sei lá, sem calor, sem fogueira, sem agasalho. Você vai morrer, filha da mãe. Então, por que você vai manter ela com um problema que é claramente o clima e você não vai corrigir o clima antes de corrigir o problema? Até porque você não vai conseguir corrigir o problema sem corrigir o clima, tranquilo? Então é isso. Às vezes você vai precisar usar a sua cabeça e alguns atalhos para resolver esses problemas. Se ficou faltando alguma coisa aí em relação à nutrição, mano, muda de cultivo. Simplesmente vai pra porra do orgânico, tranquilo? No orgânico você não vai ter problema com isso, tá? Ah, mas às vezes é bom sim você medir pH. Para saber o nível de pH, você joga. Qual é a faixa ideal de pH? É sempre entre, sei lá, 5.8, 5.7 e vamos pôr aí 6.8 ou 7. Pronto, se você tiver entre 7 e 5.6, a chance de você estar errando aí alguma coisa relacionada à rega é muito baixa. Assim que você, né, aplica o fertilizante. Aí você tem que saber se você tá com muito ppm nessa rega, ou EC, ou sei lá como é que você mede isso. Mas é um problema que você escolheu sozinho e você tem que procurar onde você conseguiu a fonte desse conhecimento. Porque quando você faz algo, você faz aquilo porque você obteve uma orientação. Você subconscientemente acha que ele é o jeito certo de fazer. Mas quando você faz algo que eu não faço, então o seu problema é um problema seu, é individual. Você tem que ir atrás de onde você buscou a origem desse problema, tranquilo? Então, digamos assim, você escolheu uma receita diferente, você tem que ir atrás da origem da receita para descobrir o problema e corrigir. Talvez você só não está aplicando a receita corretamente. Tranquilo? Na nossa receita é muito simples, a gente só precisa se preocupar antes de pôr lá no forno. Eu vou usar o forno de uma forma simbólica, certo? O forno é antes da gente começar tudo. E a receita é o preparo antecipado. Antes de eu ligar o forno, eu verifico a receita. Se a receita está ok, eu starto o forno. Depois que eu starto o forno, eu só preciso me preocupar em deixar a temperatura do forno correta para minha receita ficar pronta da forma correta. E só, sempre fica de olho na porra da receita. Estuda antes de começar que você não vai ter problema. E se você me apresentar duas possíveis problemas, muita gente chega pra mim e me fala, cara, eu tô com um problema aqui, mas eu não sei se, sei lá, VPD ou luz. Eu vou presumir que todo o seu resto tá excelente e seu elo mais fraco é o quê? O seu VPD e sua luz. Aí eu vou analisar o seu problema e vou chutar a luz. E se não for isso, cara, for outro problema, eu vou estar te prejudicando. Muitas vezes quando você vem tirar dúvida comigo, eu sou um pouco duro, ou eu te falo umas coisas meio confusas, tipo, te dou mais de uma opção, falo pra você verificar outra coisa. Porque, às vezes, uma atitude para corrigir um problema, sei lá, mano, de luz, ela pode piorar o seu problema atual que não era luz, tranquilo? Então, às vezes, ou eu recomendo algum problema que não vai fazer mal nenhum, né? Sei lá, uma cobertura de sol não faz mal nenhum. Então, quando eu falo, mano, sei lá, pega folhas secas, pega palha seca e cobre ali o topo do seu substrato, vai ser porque eu vou presumir que é praga, tranquilo? Faz um foliar quando a luz apagar, isso também não vai fazer nenhum problema, né? Então, só vai ajudar a melhorar a saúde. Então, tipo, eu tento sempre não te dizer o que corrigir. Eu tento sempre te dizer onde pode ser o problema e algumas medidas ali que vai te fazer, né, segurar um pouco mais o desenvolvimento desse problema. Então é isso. Quando parecer confuso a informação que eu tô te passando no privado, é por isso. E o ideal era que você nem me perguntasse esse tipo de dúvida, porque é algo que você já deveria saber, porque você deveria ter estudado. O tipo de dúvida que eu tô mais aqui pra te responder é tipo, mano, essa característica aqui é normal, tá ligado? Quanto tempo leva daqui pra ler?
Sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Ah, se ela apresentar esse problema, como corrige esse problema? Quando você já vem com um problema, talvez eu possa te ajudar com a solução do problema. Mas quando você vem me perguntar qual é o problema, aí é complexo, porque isso é algo que você tem que saber. Porque você tem que saber qual é o seu elo mais fraco, né? Você tem que sempre pela lei do mínimo. Você tenta atingir o mínimo ideal de cada coisa para que você tenha um resultado ideal. Senão, o seu resultado vai ser sempre baseado no seu elo mais fraco. E se seu elo mais fraco for abaixo do necessário, você sempre vai ter um problema. E se você não tiver sorte, e, cara, se você vai seguir a receita de alguém, tenta ver o resultado dele. Às vezes, algumas pessoas vão falar que o resultado não entrega o conhecimento. Sim, não entrega o conhecimento. Mas pelo menos já garante você saber onde você vai chegar. Afinal, o nosso resultado é a nossa vitrine. O que eu posto é o que eu acerto. E o que eu acerto é o que eu sou, basicamente, né? Porque o que eu sei não serve de nada se meu resultado não for bom. Entendeu? E você não pode se inspirar no que eu sei se minha vitrine tem os piores bolos. Se minha receita não dá certo, né? O meu resultado final, o meu produto final não vai ser bom. E se você viu na vitrine e não tá do jeito que você quer, então você não vai querer consumir aquilo. Então você não vai seguir aquela receita. Tranquilo? Então, mano, siga a receita do produto da vitrine que te agrada. É simples, né? Siga a receita mais fácil, porque você não consegue resolver os problemas que você está tendo, às vezes a receita mais fácil vai ser a solução. Você só precisa seguir ela, não vai ter muito trampo e às vezes você só precisa curtir a caminhada. Tranquilo? Por exemplo, agora eu não faço mais nada, cara. Eu só venho verificar se tem alguma praga, excesso de vento, se algum, sei lá, um LED pifou, um ventilador pifou, esse tipo de coisa, bem mais simples. Só jogo água e espero. Existem algumas coisas que você pode estar fazendo com o tempo depois, né? Mas isso aí requer pouca experiência e eu nem tenho, né, muita experiência. Mas a gente tem um conhecimento. Algumas técnicas de pequeno estresse. Às vezes você pode tentar ali forçar um pouquinho a mais de um determinado nutriente, porque você sabe que aquilo ali talvez melhore a quantidade de resina, sabe? Aí você tenta achar, né, o nível que esse nutriente pode ser dado a mais antes de causar o estresse, ou a quantidade que ele causa estresse e diminuindo até onde não causa estresse, para você saber na próxima vez que você for usar aquela mesma strain, a capacidade máxima que ela aguenta daquele nutriente. São algumas coisas que você pode fazer depois que você tem experiência. Não é necessário você fazer poda, não é necessário você fazer nada no início. É necessário que você simplesmente garanta que a receita esteja ok, que você corrija o seu forno, e se você não está entendendo porque eu estou falando isso, volta o vídeo, eu já fiz uma analogia muito boa. É um pouco confuso porque como minha mente funciona, tranquilo? Então, cara, se você não entendeu, eu sinto muito, talvez você não queira seguir a minha receita, ou ela é muito complexa para você, procure outra receita. Se você achou que a receita é boa pra você, eu só peço o teu like, mano. Quando você for fazer o seu bolo, espero que você tenha o melhor bolo da sua vida. Tamo junto.